Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Silveira e com muita honra, muito prazer, nós estaremos juntos tratando dos crimes licitatórios neste bloco e nos subsequentes. Inicialmente, quero aqui deixar registrado, né, o convite, agradecendo imensamente à coordenação do Legale, bem como o próprio coordenador, professor Rodrigo Capobianco, que tive a honra de ser aluna do professor Rodrigo quando fui prestar o exame de ordem. Né? Então, agradeço aí o convite. Nós vamos tratar de um tema que sofreu uma grande mudança. Né? Nós tínhamos uma legislação antecedente que tratava dos crimes licitatórios e também dos contratos administrativos, e hoje esses crimes mudaram, né? Trouxeram um capítulo grandioso inserido no título 11 da parte especial do Código Penal, através da Lei 14.133 de 2021, tratando aí da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. É importante a gente dizer que nós tivemos aí a inserção de 11 crimes e um dispositivo colocado lá no artigo 337-T, onde ele trata da fixação da pena de multa, que nós vamos tratar já na sequência. Inicialmente, também é importante nós falarmos que esses crimes de licitações, quase em todas as suas situações e modalidades, eles trouxeram, em especial quanto às penas, dispositivos que pioram a situação do agente. Então, se trata aqui, veja, nós tínhamos na Lei 8666 de 93, grande parte dos crimes que hoje estão contidos lá nos artigos 337-E até o O. Então, nós tivemos algumas situações de abolitio criminis, mas muitas situações de novatio legis imperjus, tá? Então, nós vamos tratando assim na sequência com vocês. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, não é só saber que a Lei 14.133 de 2021, que ela inseriu esse capítulo no Código Penal, muito mais que isso. Vamos lembrar rapidamente do que se trata a licitação. Tá? Então, a licitação ela é um procedimento, um processo, onde a administração pública ela vai contratar obras, serviços, compras, né? Vai fazer algumas espécies aí de alienações. Claro que vai fazer isso como uma forma, né? Na verdade, é uma forma que a administração pública pode comprar, vender, né? Já na modalidade de contrato, que também aqui é trazido pela legislação nova, né? O contrato é um ajuste entre órgãos e entidades da administração pública, bem como também aos particulares, havendo um acordo para a formação de um vínculo e também a estipulação de obrigações que são recíprocas. Ah, Priscila, mas para que há necessidade de licitar? Nós não vamos tratar de licitações, porque isso é um tema abrangido lá no direito administrativo, mas que vai sofrer para nós a necessidade de conhecimento ainda que mínimo, porque a figura típica enseja conhecimento dessa licitação. Então, nós temos o porquê a pessoa, né? Por que a administração pública vai licitar? A gente tem vários objetivos. Os principais, ela vai ver dentro da licitação, por exemplo, uma proposta que é mais vantajosa para a administração pública. Ela vai trazer garantias de condições a todos para que possam, qualquer um, contratar com o poder público. E também vai trazer aqui um desenvolvimento sustentável, não ficando atrelado, por exemplo, a demandas muito grosseiras. Então, promove o desenvolvimento nacional sustentável. Essas são as principais, na verdade, os principais objetivos de uma licitação, tá? Falando dos crimes propriamente ditos, então, algumas últimas diretrizes com relação à mudança. Os crimes em licitação, ou em licitações, ou em contratos administrativos, eles estavam, como disse, previstos numa legislação que foi revogado por uma norma posterior, onde houve aí a revogação na totalidade. Tá? Então, a maioria dos crimes, na verdade, todos os crimes que eram colocados lá na lei das licitações,
traziam penas de detenção. Então, antes, né, de 1º de abril de 2021, se o sujeito fosse apenado por um crime ali colocado, por exemplo, havia o óbice do início do regime de cumprimento de pena sendo fechado, sem prejuízo de vários outros institutos despenalizadores e desprisionalizadores, tá? Hoje, com a nova legislação, nós temos 2 artigos, o 337I e o J, que são aí, ou que sofrem, né, punição a título de detenção. Detenção, vocês sabem que o regime inicial, ele começa no semiaberto ou regime aberto, tá? Ainda antes da gente entrar nas figuras criminosas, é importante que nós falemos sobre a forma de fixação da pena de multa. Porque eu comecei falando que a gente tem 11 tipos penais, e são mesmo, eles começam no E e vão até o O, né, a letra O, 337E até o O, mas a legislação inseriu também o artigo 337P. O artigo 337P, ele fala do cálculo de pena, e aí nós vamos ter que só lembrar aqui rapidamente o seguinte: quando nós estamos fixando penas para os crimes, os demais crimes no Código Penal, nós levamos em consideração o sistema trifásico, não é? Pena privativa de liberdade, né? Pena restritiva de direitos e multa, mas como que eu chego nessas penas? Então, a gente leva o artigo 59 com o 58, né? Então, eu faço a pena base, atenuante e agravante, pena, diminuição ou aumento de pena. E levo em consideração o artigo 60 para fixação da multa. Vou ver o bolso da pessoa, qual foi a violação, de modo que assim vou fixar a pena de multa dentro dos ditames estabelecidos pelos artigos 49, 50 e 51 do Código Penal. Ah, senhor, mas o que tem a ver com a aula aqui? O que tem a ver com o conhecimento do dispositivo trazido no artigo 337P? Esse artigo ele fala que a pena de multa para os crimes licitatórios seguem as regras estabelecidas no Código Penal, que são essas que eu acabei de citar, tá? Só que ele traz algo que é importante que nós saibamos, especialmente se vocês forem lidar com a defesa, não é? Do indivíduo que comete os crimes aqui estabelecidos. Por quê? Porque a multa, pela regra posterior e especial do artigo 337P, ela deve respeitar o mínimo de 2% do valor contratado licitado. Ou, em casos de contratos administrativos, o valor é 2% do celebrado com a contratação direta. Tá bom? Então, isso é bastante importante. Uma coisa também que há da gente, né, falar é que, com a inserção dos crimes tratados nesse capítulo, né, que está dentro aí do título 11, que tem dos crimes cometidos contra a administração pública, do Código Penal, nós tínhamos uma controvérsia. O quê? Qual que era essa controvérsia? Acerca da aplicação ou não do artigo 33 do parágrafo 4º do Código Penal, né? Que tratava sobre a possibilidade ou não, como que era a reparação do dano no que tange aos crimes cometidos contra a administração pública. Então, aqui para nós hoje, o que acontece? O condenado por crime contra a administração pública, ele pode progredir de regime, que era essa a seara da discussão, ele pode progredir de regime, né, do cumprimento da sua pena, só que essa progressão de regime vai ficar, de alguma forma, condicionada à reparação do ilícito, à reparação do dano praticado, evidentemente com os acréscimos legais, tá certo? Então, nesse sentido, nós temos aí os principais elementos com as mudanças trazidas pela Lei 14.133 de 2021. Nós vamos passar, então, a análise dos crimes propriamente ditos. Inicialmente, nós vamos começar falando, daqui a pouquinho eu já jogo na tela para vocês já tem o material, né? Então, eu saio falando, porque aqui a gente tem 4 blocos para tratar de um monte de artigos, tá? Então, eu sou assim mesmo, eu saio falando, e vocês fazem aí a anotação e estou mandando para vocês um material complementar. Primeiro crime, nós temos o crime de contratação direta e legal. Esse crime está tipificado lá no artigo 337, e ele tinha, presta bem atenção, ele tinha disposição anterior na Lei das Licitações, lá no artigo 89. Só que olha só, o artigo 89 da Lei das Licitações, ele trazia mais ações nucleares,
Né? Então, ele fala, olha, dispensar ou inexigir a licitação fora das hipóteses, ou deixar também de observar as formalidades pertinentes atreladas à dispensa ou à não exigibilidade de licitação, tinha uma pena de detenção de 3 a 5 anos. Hoje, e aqui que é importante que a gente saiba, o artigo 337-E, ele continua trazendo figura típica, inclusive o que nós chamamos de uma norma posterior, né, uma nova lei que piora a situação do agente. Então, se piora a situação do agente, é importante que a gente saiba que essa norma não vai retroagir para alcançar fatos anteriores, não é? E assim sendo, por que ela é uma nova lei que piora? Porque a gente não afastou o artigo 89, mas pioramos a pena desse sujeito. De modo que, ao piorar a pena, porque ela passa a ser de 4 a 8 anos e multa, ou seja, eu tenho a multa de forma cumulativa, não é? Com a pena de reclusão, a gente já muda o regime inicial de cumprimento de pena, que deve ser estabelecido nos modos do artigo 33, parágrafo 2º, lá do nosso Código Penal, levando em consideração a primariedade e a quantidade de pena. E também é importante que a gente saiba que nós temos aqui um óbice a institutos despenalizadores da Lei 9.099. Por exemplo, não cabe suspensão condicional do processo, não é? Não cabe acordo de não persecução penal. Então, fica evidenciado aqui que a norma piorou, né, a situação do agente. Só aqui um parênteses, né? Por quê? Porque a licitação, claro, é uma etapa, né, necessariamente que precede obra, serviço, compra, alienação, faz aí permissões da administração pública, quando são contratados por terceiros. Então, diante aqui de eu admitir ou dar causa à contratação fora das hipóteses previstas por lei, eu estou excedendo, não é? Aqui há uma contratação sem a observância dos ditames legais. E, assim sendo, não deixa de ser, né, gente? Não deixa de ser, queridos alunos, uma hipótese aí de desobediência, né? Por que desobediência? Porque ele foge das hipóteses legais, fazendo a contratação ao arrepio normativo. Só que, o que nós temos que tomar cuidado? Ele fala admitir, possibilitar ou dar causa à contratação, né? E aí, com relação aí a gente tinha na legislação anterior a punição da forma de indevida contratação, né? Então, quando ele contratava indevidamente, né, com relação a essa seara, houve aqui o que nós chamamos de abolição criminosa, né? Porque quem também deixava, então a gente tinha conduta omissiva no artigo 89 da Lei 8.666 de 93. Então, a gente tinha uma conduta omissiva que ele deixava de observar as formalidades pertinentes à dispensa. Então, essa conduta não foi reproduzida pelo artigo 337, de modo que nesta seara nós temos o que chamamos de abolição criminosa, tá? Então, isso é importante aqui colocar. Para a gente fechar esse bloco, vou falar um pouquinho aí sobre o sujeito ativo, passivo, a consumação, e a gente já segue para os crimes subsequentes, tá? Aqui, a doutrina entende que, com relação à sujeição ativa, o crime de contratação direta, né, ilegal, ou seja, de forma ilegal, ele é um crime próprio. Por quê? Porque exige que, evidentemente, essa contratação seja feita pelo funcionário público, né? E aí nós vamos lembrar que o artigo 327, ele fala quem são considerados funcionários públicos para efeitos penais, né? Então, é um crime próprio, vai responder por esse crime, mas cuidado, tá? Por que cuidado? Porque os crimes próprios, eles admitem coautoria e admitem participação. Então, sabendo, o terceiro que sabe a respeito dessa contratação indireta e auxilia, instiga, faz qualquer conduta, o artigo 29 do Código Penal determina que haja ou possa haver a responsabilização, inclusive para o terceiro que não é funcionário público, tá? Não é um crime de mão própria, que daí traria óbice com relação à coautoria, tá? E outra coisa que também é importante que a gente fale, os nossos tribunais, além de entenderem pela possibilidade de responsabilização de terceiro que não seja funcionário público,
também entende pela responsabilização do pretenso beneficiário dessa licitação, certo? Uma última coisa, e agora sim, né, deixa eu ver aqui, uma última coisa só para a gente fechar esse bloco rapidamente, esse artigo 33E, a doutrina também coloca como sendo uma norma que não se aplica, ela não se auto-aplica. Por que ela não se auto-aplica? Ela se trata aqui de uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque eu preciso me valer da Lei 14.133 para saber quais os termos permitidos na licitação. De modo que, se eu não sei quais são os termos permitidos na licitação, não é? Eu não sei se ela foi feita de forma indevida, né? Não sei se ela foi feita, se foi feita de fato essa contratação direta e legal, tá bom? Então, isso que nós precisávamos falar, apenas lembrando que só tem a punição a título de dolo, então precisa aqui ficar claro que a intenção era fazer essa contratação sem observância dos ditames legais. Por quê? Porque a culpa ela é excepcional, eu só posso punir a culpa se ela estiver expressamente fixada, né? E uma discussão bastante importante que a gente também tem que trazer à baila é com relação ao momento de consumação. Então, cuidado que esse crime é um crime de ação múltipla e conteúdo variado. Então, nós temos lá admitir, possibilitar, né, e dar causa. Então, admitir e possibilitar vai se consumar com a autorização da contratação. Então, trata dentro da classificação doutrinária dos crimes de um crime formal. Já no tipo objetivo dar causa, ele se consuma apenas com a efetiva contratação direta aí, e sendo entendido pela doutrina como sendo um crime material. Lembrando, por fim, que a titularidade desse crime é de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então, assim, nós vamos fechar esse bloco e eu espero vocês para o próximo bloco. Até já. Tchau, tchau.